Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém. Bem, vamos dar continuidade aqui no nosso programa de hoje. Bem, tem um pessoal entrando aqui também pelo Instagram. Vamos continuar nessa linha de pensamento, né? De raciocínio e da unção de Deus agora, nesse momento. O que é você entender de maneira certa as coisas de Deus. Irmão, irmã, você que está me ouvindo, o lugar terrível para você estar é um lugar de confusão, tá? Deus não é Deus de confusão. Existe até mesmo algumas leis espirituais que até o mundo se aproveita, né? Até o diabo se aproveita, que são as leis de entendimento completo de algo e a conexão, né? Por exemplo, você vê lá no Gênesis descrito sobre a Torre de Babel, né? A Torre de Babel ela foi idealizada e foi liderada a construção dela por um homem, né, que a Bíblia chama de o primeiro homem poderoso da Terra, né? Um homem chamado Nimrod. E se você parar para pensar, por que esse homem era poderoso? Porque ele tinha poder. Porque ele foi chamado dessa maneira, né? Porque ele tinha poder de influenciar, de liderar. As pessoas se submetiam a ele. Em Gênesis você vai ver falar dele que ele construiu inúmeras cidades, né? Ele foi construindo o reino numa mentalidade que ele desenvolveu e transmitia para as pessoas. E o seu empreendimento, né, da Torre de Babel, que nada mais era uma afronta ao próprio Deus, né? A Torre de Babel. Por quê? Deus já havia prometido que não ia mais destruir o mundo por meio de água, né? Que já tinha havido o dilúvio. Mas mesmo assim, Nirod queria construir essa torre, e é claro, muito provavelmente, e claro que ele estava construindo como se fosse uma saída para o dilúvio. Tipo assim, se começasse o dilúvio, era só subir na torre que, né, que não ia ser morrer no dilúvio, né? No juízo. Era tipo, ele queria fazer algo que superasse a Deus, a ação, a intervenção de Deus, né? Mas Deus já havia dito que não ia fazer. Então ele estava duvidando do caráter de Deus e estava afrontando o próprio Deus. Por isso que você vê ali no diálogo ali quando fala da torre, né? O Senhor fala: "Meu Deus, né? Se eles estão construindo essa torre, o que que eles não podem fazer?" Então, o tamanho da afronta contra Deus. E aí, o que que Deus faz? Ele vai e confunde as línguas. E aí o projeto acaba. Mostrando que aonde tem divisão não prospera. E aonde tem uma conexão, principalmente da comunicação, ela prospera. Você vê grupos terroristas que armam ataques terroristas terríveis aí, né? Tipo o 11 de setembro. Houve uma conexão muito grande. Quadrilhas de lavagem de dinheiro, de corrupção. Poxa, eles têm uma conexão muito grande, entendeu? Religiões que estão
dominando o mundo aí, superando o cristianismo até mesmo, em número de pessoas convertidas, eles têm uma conexão muito grande. Por isso que é importante a gente entender os princípios e o importante entender a Bíblia de maneira certa, né? Quer ver um exemplo? Lá em Atos, quando os apóstolos estavam pregando o evangelho, chegou uma situação em que eles foram presos. Aí se levantou, né, um grande orador lá da época, né, o Gamaliel e tal, e falou assim: gente, é o seguinte, vamos soltar os discípulos, né? Por quê, né? Porque se eles forem de Deus, nós estamos lutando contra Deus. Mas se eles não forem de Deus, isso daí não vai dar certo, não. Já, daqui a pouco já acaba, já. Então é só conversinha, vai acabar rapidamente. Aí o pessoal foi convencido pelo discurso do camarada. Mas se você for parar para pensar, na lei que ele criou, o argumento dele na época, ele disse assim que tudo que não é de Deus fracassa. Aonde, gente? Só porque algo não é de Deus não significa que vai ter fracasso, entendeu? Você tem que parar de ser romântico. Você vê, todas as outras religiões aí que perduram por séculos e séculos e dominam cidades não dão salvação. Mas tem países que são totalmente a cultura da religião que não é cristã. Então não podemos afirmar que tudo que não é de Deus não vai prosperar. Então você vê. Ah, mas está na Bíblia, irmão. Você está falando que a Bíblia está errada? Não. É que você tem que entender o discurso, quando é uma norma de Deus, um pensamento de Deus, que é uma lei, e você tem que entender quando é o homem falando, né? Camarada uma vez quis dar um de ateu, né? Mas é ateu muito fraco, né? Ele falou para mim assim, nesse ponto, tem uns que são inteligentes. Ele falou assim, ó, seguinte, eu não acredito num livro que tem relato de adultério, que tem relato de até de incesto, né? Quando o Ló fez filho nas próprias filhas, né? Transou com as próprias filhas. Eu não acredito num livro que é dessa maneira. Eu falei, mas o que tem a ver? O livro está relatando a ação do homem, não está falando que Deus mandou ele ficar com as filhas dele, foi a iniciativa delas. Bebedaram o pai, mas foi um relato. Aí eu falei pra ele, ué, quer dizer que se tiver uma boca de fumo na rua da sua casa, aí a polícia apreende a boca de fumo, aí aparece lá, rua tal, a boca de fumo, significa que você é o traficante junto? Aí ele, não, eu só moro na rua. Eu falei, então, mesma coisa. Mas a pessoa tem cada um, cada pensamento, cada ideia, e aí não consegue encontrar Deus, não consegue ter uma intervenção de Deus na sua vida, não consegue, se frustra com a obra, se frustra com as pessoas, se frustra com o casamento, tá casado, quando eu fui casar, Deus me deu a varoa, Deus me deu o varão, aí depois fica tudo frustrado no casamento, entendeu? Não entende a verdade. Filho parece que dá trabalho, né? Um crente hoje fala assim, não vou ter filho nesse mundo terrível, entendeu? Desculpa, porque não crê em Deus. Então, não quer responsabilidade porque não quer assumir a verdade de que não crê. É uma pessoa que tem medo. E assim as pessoas vão se portando, né? Diante da sua vida, diante de Deus. E não consegue encontrar a verdade. Isso não pode. Então, dentro da palavra que o pensador falou, né? A pessoa usa a própria força. Ela usa o que tem à disposição dela para vencer o pecado, para vencer o medo, para vencer situações que ela sente ciúme, inveja, medo, né, da situação, interesse, né? Uma coisa que você tem que entender é que a grande obra de Jesus na cruz foi a graça. E o que é a graça? A graça, ela tem uma função de quebrar dois tipos de princípios que regem o ser humano. E que Deus até usou esses princípios, né? Porque Deus que tinha que estabelecer uma consciência no homem das suas leis, dos seus princípios, da sua própria existência. Então Deus criou um monte de leis para o povo de Israel. E um monte... Interessante que as leis do povo de Israel formou uma cultura,
formou uma organização no povo, né? Formou uma conduta correta do povo que serve de base para as civilizações do Ocidente hoje, né? Moral judaico-cristã é a moral da Bíblia. É que eles não querem falar da Bíblia, então eles falam moral judaico-cristã, né? O jurista aí sabe o que eu estou falando, entendeu? Então o quê? A, a, as leis, elas faziam com que o povo andasse de forma ordenada, organizada, dentro de uma estrutura, de uma cultura, dentro de um pensamento. Mas não davam a comunhão plena com Deus. As pessoas individualmente não tinham comunhão plena. Por isso que lá em Joel foi falado, ó, derramarei do Espírito sobre toda a carne. Ou seja, todo ser humano que nascer de novo tem acesso à comunhão com Deus. Naquela época não tinha. Então Deus criou mecanismos, né? Usou de mecanismos e situações para levar o ser humano a ter consciência dele e ter consciência das pessoas. Igual, por exemplo, tinha uma lei chamava-se Lei da Cidade do Refúgio. Então tinha toda uma situação bem especificada ali. A Lei da Cidade do Refúgio era a seguinte: se o fulano estiver trabalhando com o outro, né, na roça lá, e um acidentalmente acertar ele com a ferramenta e ele vir a morrer, essa pessoa que matou o outro sem querer, né, homicídio, como que é? Culposo, né? Sem intenção, ele tem que correr para a cidade de refúgio mais próxima. Por quê? Ele tem que correr de quem? Do vingador. Quer dizer, o vingador seria um parente próximo que teve o seu parente morto, né? Mas não queria saber se foi sem querer ou não. Então ele ia querer se vingar. Então Deus falava: então o cara que matou sem querer corre para a cidade do refúgio e a partir de agora ele vai morar lá. E ele não pode sair de lá enquanto o sacerdote daquela geração estiver vivo. Só quando o sacerdote morrer, trocar de sacerdote, você pode sair de lá. Se ele sair da cidade do refúgio, o vingador tem direito de matar ele. Mas se ele estiver lá dentro, não pode entrar lá. Era uma lei. Era uma lei que Deus mesmo explicou para estabelecer essa lei. Aí você tem que pensar, por que dessa lei? Tem muitas revelações. Mas uma delas é que o homem, por não ter comunhão com Deus, pessoal, ele não podia usar a força de Deus para reter o sentimento de vingança. Entendeu? Então, o que Deus criou? Falou assim: vou ter misericórdia de quem matou sem querer. Então, se ele realmente matou sem querer e ele crê, então ele tem que se sujeitar a morar na cidade do refúgio. E eu vou criar uma lei para reter o vingador. Então, Deus criou uma lei, força de lei. Não era força dentro do ser humano. O camarada vê a situação e perdoar quem matou seu parente. Só o Espírito Santo pode. Então a gente conclui que tem sentimentos, situações na nossa vida que realmente só o poder, a ação do Espírito Santo para nos ajudar a manter o domínio próprio. Igual perdoar. Era um dos sentimentos do vingador, tinha que perdoar. Como que ele ia perdoar se não tinha a força de Deus? Então, como ele não tinha como usar a força de Deus, Deus criou uma lei para dar uma chance pro cara que matou sem querer. Você entendeu? Então, e era justo, porque se ele acreditasse, ele corria. Se ele não acreditasse, ficasse ali e enfrentasse, ele tinha que enfrentar o vingador. Entendeu? Aí o vingador tinha direito de matar. Então você vê, tudo isso significa o quê? A ação de Deus para levar o ser humano a ter um equilíbrio naquela época e o ser humano se lembrar de Deus.